Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificação para ser notificado de mais vídeos. Yaman começou a reparar na Nana agora e percebeu como o cabelo dela era lindo. Essa situação confundiu a mente de Yaman. Ele esqueceu o que ia fazer e ficou muito bravo com isso. E ele gritou com Nana. Yusuf também ficou um pouco irritado porque seu tio estava com raiva de Nana. Enquanto Yaman está trabalhando no escritório, Nana mais uma vez vem e traz a câmera. Ambos falam a mesma palavra repetidamente. Mais tarde, Nana pede a Yaman para tirar seu coração por ferir Yusuf. Naquela época, o psicólogo de Yusuf também veio. Nana pede que ele fale com ela. A psicóloga diz a Yaman que é importante para Yusuf tratar bem Nana. Yaman se opõe a isso e diz que é meu empregado. Mas o psicólogo pode achar que sim, mas Nana diz que Yusuf é uma pessoa importante. Yaman também está pronto para fazer qualquer coisa por Yusuf. Por isso, decidem reformar o quarto de Yusuf. Eles levam Nana e contam a Yusuf sobre isso para Yusuf. Mas Yusuf vai até o quarto de Yaman e começa a estudar, dizendo que vão lutar de qualquer jeito. Yaman e Nana também começam a fazer compras online. Eles começam a olhar para o lustre juntos. Mas a trégua entre eles não dura muito, eles imediatamente começam a brigar. Mas eles se lembram do que fizeram por Yusuf e desistem da luta. Eles então continuam a fazer compras. Enquanto isso, sua teimosia continua. Mas estes são tiros doces. Eles escolhem um lustre, papel de parede e brinquedos para o quarto, respectivamente. Claro, ao fazer isso, eles sempre brigam entre si. Enquanto Neslihan está fazendo café para Yaman e Nana, Ainur chega e fica com raiva porque Yaman e Nana estão decorando o quarto juntos. Finalmente, as compras chegam e eles começam a decorar o quarto. Mas isso também é difícil para eles, porque aqui também eles fazem negócios com teimosia. Mais tarde, enquanto Yaman ia cravar um prego na parede, o martelo atinge sua mão e ela sangra. Nana quer olhar, mas Yaman não permite. Nana me diz, o que há de errado com seu dedo? Depois, Yaman pega a lã de Nana e enxuga a mão dela. Eles então continuam seu trabalho de onde pararam. Nana sobe a escada para pendurar o lustre. Claro, eles começam a lutar aqui também. Assim como eles estão lutando, Nana parece que vai cair e ela para de segurar Yaman. Yaman diz que está com dor de cabeça e vai ao quarto comprar remédios. Ao ver que Yusuf está dormindo ali, pensa que tudo é para Yusuf e vai até Nana, que está um pouco mais calma. Juntos, eles fazem os adesivos finais. Yaman e Nana terminaram o quarto e estão muito cansados. Nana boceja e diz para Yaman, acabou, mas estamos cansados, não fui demitido nessa época, você não foi embora. Yaman não diz nada porque está acostumado com a indiscrição de Nana. Depois, Yaman adormece onde está. Nana também adormece no ombro de Yaman. Vamos ver o que acontece quando eles acordam, a continuação do vídeo. Izzy e Feri estão trancados em um armazém. Assim que eles estavam prestes a notificar a sede, eles perceberam que esqueceram seus telefones no carro. Enquanto eles estão tentando abrir a porta, eles constantemente zombam um do outro. Não importa o quanto eles não digam a si mesmos, esse casal ainda está apaixonado um pelo outro. O ex-marido de Izzy também voltou para casa para ver seu filho. Como hoje é o aniversário dela, eles acendem e sopram velas no bolo. Enquanto isso, Izzy ainda está tentando forçar a porta aberta. Mas Feri percebe que a porta está aberta, apenas emperrada, mas não abre a porta só para falar com Izzy.
Finalmente, ele pergunta a Aize por que você me deixou. Aize repreende Feri, dizendo que não posso perder meu tempo com coisas inúteis. Feri, por outro lado, gosta disso. Depois, Feri foge de memórias antigas e começa a conversar com Aize. Mas não demora muito, me arrependo, você é o maior erro da minha vida e começa a andar. Feri se levanta e tira o doce do bolso. Este doce é o doce favorito de Aize. É por isso que as memórias de Aize ganham vida em seus olhos. Mas ele não come desse açúcar, dizendo que não quer comer. Depois de um tempo, Feri tosse e se senta segurando seu coração. Quando Aize vê isso, ela imediatamente corre para ele. Mas o que Feri faz é obviamente uma mentira. Quando Aize percebe que isso é mentira, ela fica com raiva e tenta abrir a porta. Feri finalmente se levanta e abre a porta. Aize fica surpresa ao ver isso e fica brava com Feri, dizendo que isso era óbvio para Feri desde o início. Então ele começa a andar. Feri vem com um carro atrás dele e diz a Aize para entrar no carro, mas Aize não quer entrar. Enquanto Feri insiste, Aize ouve um cachorro latindo na rua. Aize entra no carro imediatamente porque tem muito medo do cachorro. Feri leva Aize para casa. Ela conhece seu ex-marido e filha. O homem começou a invejar Feri cada vez mais. Feri também volta para a casa de Vulcan. Enquanto conversam no jardim, o ex-marido de Aize os escuta. Depois de ouvir Feri, o homem ficou esperançoso e disse: vou fazer de novo, assim como fiz antes, e foi a partir daí. Este homem poderia ter separado Feri e Aize? Yaman e Nana continuaram sua luta sem diminuir a velocidade. É assim que a teimosia entre eles vai durar. Parece que ambos saíram do seu caminho. Nana esqueceu sua vingança ou decidiu que Yaman era inocente? Yaman, por outro lado, começou a se lembrar menos de Seher. Ele começou a não se lembrar de nenhuma das memórias de Seher porque eu seria teimosa com Nana. Agora, vamos à briga entre Yaman e Nana e o que vai acontecer nesse episódio. Nana fez de novo e deu o remédio errado que Yaman queria. Claro, esta droga é inofensiva. Mas quando Yaman soube que esta droga estava errada, ele enlouqueceu. Yaman, que não conseguia se acostumar com a falta de jeito de Nana, começou a ficar com raiva de si mesmo. Um acidente ridículo falou tanto que me obrigou a fazer o que ele não faria, e ele fica bravo. Yaman não conseguia colocar a cabeça no lugar, fossem as conversas de Nana ou o fato de que ela estava lentamente se apaixonando por ele, o que fazia Yaman cometer erros o tempo todo. Nana também estava fugindo de Yaman na mansão porque sabia que Yaman ficaria bravo com ela. Como sabia que Yaman estava em seu escritório, teria dito a si mesmo se tivesse sentado na sala e olhado o que eu estava bebendo, mas naquela hora Yaman saía do quarto. Quando Nana percebe que Yaman está chegando, ela imediatamente se levanta da cadeira e começa a correr em direção à cozinha. Acontecerá, ou Yaman irá para a cozinha. Nana entra pela porta e Yaman entra pela outra porta. Nana e Yaman ficam cara a cara. Nana não sabe o que fazer. Yaman não diz mais nada a Nana. A única razão pela qual ele não contou é Yusufi. Yaman também não quer enfrentar Nana. Como sempre, Nana suprime Yaman e impede Yaman de dizer qualquer coisa a ele. Yaman fica mais irritado e dirige-se para a porta. Mas Nana não para e vai atrás dela. Ele pega Yaman na porta. Yaman grita: apenas fique longe de mim. Abre a porta, mas quando ele abre a porta, ele vê o psicólogo de Yusufi chegando. O psicólogo apenas olha para Yaman porque ouve os sons da luta. N havia aconselhado Yaman a não lutar com Nana por Yusufi. Mas isso não é possível porque ambos são pessoas teimosas. No final o assunto está resolvido.
Yaman e Nana voltaram a comprar o quarto de Yusuf no computador. Mas desde que Nana dormiu no ombro de Yaman no outro dia, ambos ficam longe um do outro desta vez. Mas Nana quebra essa regra, vai até Yaman, mostra o computador e olha para o rosto de Yaman com um sorriso, dizendo: olha que engraçado, não é? Quando Yaman Nana não está olhando para ele, ele olha bem para ela, mas quando seus olhos se encontram, ele de repente fica sério e dá um olhar duro para Nana. Claro, quando Nana vê isso, seu rosto cai. Depois que seu trabalho termina, Yaman retorna ao seu trabalho. Então ele diz: traga-me um café por telefone. Mas adivinha quem trouxe o café? Não é tão difícil saber porque é Nana quem traz o café. Enquanto entrega o café para Nana, a secretária diz que está ocupada com os arquivos. Claro, Yaman fica com raiva novamente. E por causa da teimosia da vovó, fizeram você beber o meu leite de cabra. Ele diz que você é teimoso como uma cabra. Sim, Nana é teimosa como uma cabra. Embora Yaman tenha dito para ficar longe de mim, ele não obedeceu e se tornou inseparável depois de Yaman. Vamos ver, está tudo indo bem agora, vamos ver quando Yaman vai demitir Nana. Ou quando Nana vai minar Yaman por vingança. Como você encontra a teimosia de Yaman e Nana? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir e comentar o vídeo para ser notificado de mais vídeos. Vê você. Desejo-lhe dias felizes.